Olá, aluno, bem-vindo a mais um semestre letivo. Eu sou a professora Sandra Castilho, a coordenadora do seu curso. Hoje a gente vai falar sobre a nossa disciplina obrigatória do 8º semestre do curso, estágio curricular. Essa disciplina, ela tem destinação tanto para os alunos de 8º semestre de turmas regulares, quanto aos alunos que, por um acidente de percurso, tenham ficado em regime de dependência na mesma, né? Hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas considerações gerais que entendemos aqui no curso, que são muito relevantes para que você tenha um sucesso nessa disciplina, né? Então, os principais objetivos nossos no dia de hoje é discutir os detalhes pedagógicos e legais da disciplina, os detalhes operacionais e os relativos à postagem e avaliação. E também vamos tratar de conversar um pouquinho sobre a participação de cada um dos agentes desse processo, para que a gente tenha uma participação consciente, crítica e responsável, visando atingir os resultados que são demandados, né? Reforçando, então, quais são os alunos que devem fazer essa disciplina, né? Então, ela é uma disciplina que consta do nosso projeto pedagógico de curso, ela é obrigatória e de realização individual, né? Então, quem é que faz essa disciplina? Então, são todos os alunos regulares do curso, porque é de cumprimento obrigatório individual, tanto os alunos de DP ou, eventualmente, os transferidos que cursam em adaptação e alunos que, porventura, interromperam seu curso em algum momento, os nossos próprios alunos que ficaram com essa disciplina em pendência e são reenquadrados em matriz curricular. Aí a gente tem uma atualização da matriz, que pode significar uma carga horária diferente, né? Então, ela é uma disciplina que todo aluno tem que cursar ao longo do seu 8º semestre, né? E para fazê-la, claro, tem que estar matriculado nela. Então, é uma coisa importante para ser observada. Os detalhes pedagógicos dessa disciplina, a gente tem a caracterização dela com 3 componentes especialmente. O relatório de estágio, um termo de convalidação ou validação, dependendo da situação do aluno, e documentos comprovatórios, né? Por que a gente faz várias vezes ênfase a esses 3 componentes obrigatórios? Porque a falta de qualquer um deles ou a insuficiência de qualquer um deles pode gerar a reprovação do aluno na disciplina, né? E é importante que a gente considere aquilo que é conhecido para evitar esse desconforto que é a reprovação, né? Então, ela faz parte do processo de aprendizado do aluno, que pretende que o aluno seja capaz de consubstanciar um relatório diagnóstico organizacional a partir daquilo que ele viveu ao longo dos seus 8 semestres do curso e da experiência no mercado de trabalho que ele tenha, né? Então, para comprovar essa disciplina, o aluno faz a entrega, né, do relatório, do termo e dos documentos comprovatórios, de acordo com o que a gente tem no manual de orientação da disciplina, na plataforma Trabalhos Acadêmicos dentro do AVA, vocês têm um link para isso, né? E é uma disciplina de uma carga horária bastante importante, são 300 horas de carga horária, e ela é convalidada a partir da aprovação, né, neste relatório, nessa disciplina, de acordo com o que a gente tem falado, vai falar com vocês aqui. Bom, como é que pode ser realizado esse estágio curricular, a disciplina? Você, como aluno, pode estar estagiando formalmente com um termo de compromisso de estágio assinado pela empresa onde você estagia, pela universidade, por você e ainda por um agente de integração. Você pode apresentar como atividade para consolidar esse relatório a sua atividade profissional como empregado registrado formalmente, CLT, como um empregado autônomo, como um servidor público, como um trabalhador do setor rural, do agronegócio, que vem crescendo no nosso país bastante,
como um empreendedor individual, como um voluntário em alguma organização não governamental e ainda, se eventualmente você tiver realizado ao longo do nosso curso e participado efetivamente do programa de iniciação científica da universidade, essa atividade também tem uma forma de ser convalidada para a disciplina estágio curricular. Cada uma dessas possibilidades tem características específicas que não é o objeto hoje da nossa conversa, mas no manual e nos encontros que a gente faz com o professor dentro do fórum ou comigo mesma ou um professor indicados nos chats, a gente pode ir esclarecendo essa demanda. O processo de postagem, vocês já estão habituados, né, a usar a plataforma do AVA. Né? Vocês são nossos alunos de final de curso, quase formandos, né? Concluintes de curso. Então, vocês estão absolutamente familiarizados com esse ambiente. E a gente tem, para organizar a entrega dessa disciplina, um cronograma de postagens. Os problemas que a gente pode e vem identificando ao longo desse período que levam à reprovação do aluno, eles são de múltiplas naturezas, além daqueles ligados ao não atendimento com proficiência do que é demandado apresentar no relatório, né? Então, além do desenvolvimento insuficiente do próprio relatório, o aluno que deixa de cumprir com o cronograma, que deixa de apresentar documentos tanto de validação, convalidação ou os obrigatórios, usar de uma prática não autorizada dentro da construção do seu trabalho, né, os ilícitos acadêmicos, como cópia, plágio, descuido recorrente muito grave com regras de trabalhos acadêmicos. Né, a gente não está aqui fazendo um TCC, mas a gente está fazendo um relatório diagnóstico profissional, embora com todo um conteúdo ligado ao seu trabalho, você está entregando um trabalho dentro da universidade. Dentro da universidade, a gente usa do roteiro, né, das regras dos trabalhos acadêmicos. E uma coisa importantíssima que os alunos, às vezes, se esquecem é de colocar todos os itens que são obrigatórios para a avaliação da disciplina. É o relatório, é o termo de validação ou convalidação, que a gente mostra aqui, e o documento comprovatório relativo à atividade que o aluno está fazendo, né? Os alunos têm, para conduzir esse processo de orientação, os seus professores orientadores. A partir da primeira postagem, a primeira prévia que o aluno entrega o relatório na plataforma, a coordenação indica um dos professores da nossa equipe para a orientação daquele aluno, né, para ajudá-lo a atingir, né, o resultado adequado para a aprovação. Então, os professores, ao longo desse processo, eles podem sugerir mudanças, correções de conteúdo, solicitar correção, inclusive na formatação acadêmica, rever a gramática. É recomendável a gente escrever bem, né, nesse momento da vida acadêmica e profissional. Então, fazer uma revisão ortográfica usando o recurso dos editores de texto é desejável. Termos faltantes, né? Então, qualquer tipo de documento faltante pode ocasionar a orientação do professor, né? O professor ainda vai sugerir nessas devolutivas que são escritas, né, que o aluno aprofunde determinados itens ou tópicos do roteiro que existe dentro do manual da disciplina, para ele melhor demonstrar o elemento que está sendo solicitado no roteiro do relatório, né? Então, apesar de toda desse suporte pedagógico, né, que a gente oferece ao aluno, tanto os professores orientadores, quanto eventualmente tutoria à distância, tutoria local e a coordenação do curso, quem é o elemento principal e responsável pelo trabalho é o próprio aluno. Então, você, nosso aluno, é o autor do seu relatório e você é pessoalmente responsável por tudo aquilo que você coloca dentro desse conteúdo, desse trabalho, né? É importante também dizer que
dentro do escopo da nossa disciplina, nós não temos uma exigência ou uma solicitação de que o aluno traga para esse relatório informações que são estratégicas, confidenciais, sigilosas, de segurança de nenhuma das empresas onde vocês estiverem oferecendo a sua contribuição profissional. Ou seja, a gente não pede para nenhum aluno trazer informações que não são passíveis de colocação. O aluno deve ter a possibilidade das informações que são públicas da organização onde ele estiver inserido, delas depreender aquilo que é demandado no roteiro do relatório, né? E qual é o resultado que a gente espera que o aluno atinja com relação ao relatório? Que ele tenha a possibilidade de se aproximar do perfil do egresso do nosso curso. Então, o estágio ele vai se constituir numa disciplina que contribui, né, para que nós possamos ter com os nossos alunos a consolidação do perfil desejado do egresso do nosso curso, da nossa universidade. E o perfil do egresso é esse que está declarado aqui embaixo, né, nesse segundo parágrafo. Os alunos do curso de administração da Unip deverão ser capazes de identificar, definir com clareza a razão de ser, que é a missão dos trabalhos e organizações em que estiverem envolvidos e os fatores e meios necessários para que eles possam contribuir com o elevado desempenho do cumprimento de tais missões sob a ótica do desenvolvimento sustentável. Ou seja, essa é a declaração da missão, né, da razão de existir do nosso curso e o perfil do egresso. O egresso é o aluno que está deixando, né, a nossa convivência como aluno e integrando, então, o seu cenário profissional na integridade da formação superior, né? A gente entra agora em alguns detalhes operacionais que sempre é importante esclarecer, né? E vocês terão essa aula disponível na plataforma para assistir quantas vezes vocês entenderem necessárias e ainda o nosso apoio para melhor esclarecimento, né? Na plataforma de central de atendimento, tutoria, etc. Então, dizendo do relatório, ele é obrigatório e individual, que não custa a gente reforçar, né? Ele segue padrão ABNT com essas normas que estão indicadas aí e existe a demanda de se colocar os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais, que são definidos como os obrigatórios para este relatório, né? Se você for fazer um trabalho de pós-graduação, mestrado, doutorado no futuro, talvez você tenha que usar todos os itens obrigatórios dessas normas. Mas no nosso caso, isso que a gente coloca no roteiro é o suficiente. Então, ele tem como elementos obrigatórios uma folha de rosto, um sumário, a introdução, desenvolvimento, conclusão, referência e os anexos. Os anexos ou apêndices são esses documentos comprovatórios que você tem que colocar, do contrário, você não será aprovado. Ainda a gente tem o manual e o regulamento, onde são estabelecidas as condições para o roteiro. O roteiro prevê o perfil da organização, uma descrição e modelagem de macroprocesso de negócio da organização. Então, você tem que olhar o core business dessa empresa onde você está contribuindo com a sua capacidade profissional, ainda que seja uma pequena organização. Todo tipo de empresa, pequena, média, grande, nacional, multinacional, de qualquer setor de atividade econômica no nosso país, o empreendedor individual, né? Uma empresa do setor público, do setor privado, do terceiro setor, todas, sem exceção, tem na sua dinâmica, né, de entrega da sua atividade comercial, profissional, essas questões que a gente coloca como sendo o roteiro do nosso trabalho, né? Então, depois que o aluno faz a descrição e modelagem do macroprocesso de negócio, ele vai passar a fazer a descrição e modelagem daquilo que ele faz lá na empresa, né? Então,
é onde você tem a capacidade de demonstrar mais ainda aquilo que você teve de aproveitamento no curso. No final desse arquivo, que é entregue, que é o relatório, devem vir, então, os demais itens, né? O 2 e o 3, que é o termo de validação ou convalidação, e o item de documento comprovatório que corresponda àquilo que você está entregando. Nós estamos aqui colocando para vocês, esses termos estão na plataforma, estarão desde o primeiro dia de aula, sempre, né? E você tem que escolher aquele que é o adequado à sua condição, né? O termo de convalidação é esse que está aqui na tela, né? Vocês estão vendo agora. Ele se refere às atividades que os alunos fazem como estagiário contratado. Nesse termo, você preenche completamente e é somente o aluno que faz a assinatura do termo de convalidação, né? Então, esse é o primeiro documento que você tem que avaliar se você estará entregando este ou o outro termo, que é o de validação, nesse próximo slide. Esse termo de validação, ele serve para os alunos que estiverem entregando a sua atividade, como qualquer outra dessas questões que estão apresentadas no tipo de vínculo. Empregado formal, sócio, proprietário, trabalho voluntário, trabalho autônomo. Então, aqui você vai escolher, né, o seu tipo de vínculo na atividade profissional e esse termo deve ser assinado por você, aluno, e pelo seu superior imediato, né? Então, tem uma área de assinatura do aluno e uma área de assinatura da empresa. E ainda a gente tem um terceiro termo, que é de validação também, e se vocês observarem, ele chama termo de validação de atividades práticas equivalentes. As atividades práticas equivalentes, elas são a oportunidade de um aluno que, eventualmente, há algum tempo, né, não esteja exercendo nenhuma atividade profissional, nem como autônomo, nem como empregado, num determinado momento, e ele deve entregar a disciplina, né? Então, ele tem a possibilidade de também realizar a disciplina com outro tipo de escopo, né? Diferente desse que eu acabei de mencionar. E aí o termo também é um outro termo. Então, a atividade como práticas equivalentes pode ser apresentada com a participação efetiva num programa de iniciação científica da universidade ou por meio da apresentação de um relatório analítico de sustentabilidade, que tem todo um escopo diferente para ser realizado, né? Aqui a gente está destacando, né, uma parte do formulário, desse formulário, que vocês deverão preencher e adequadamente preencher, né? E depois o destaque para quem é que assina. O termo de convalidação das atividades práticas como estágio contratado é só o aluno que assina. O termo de validação da disciplina estágio curricular como atividades práticas equivalentes, que é essa que a maioria dos nossos alunos apresentam, né, como empregado, porque no final do curso, lá no seu 8º semestre, a maioria dos alunos já estão trabalhando no mercado de trabalho, né, já estão contribuindo com a sua expertise profissional para a sociedade e a maioria deles estão nesse tipo de vínculo. Então, é esse o formulário e esse é o formulário que tem que ser assinado por você, aluno, e pela sua empresa, pelo seu empregador. E, se possível, na área específica, colocar lá o carimbo do CNPJ. Caso hoje, né, que não é muito raro as empresas não terem mais carimbo, você pode entrar no site da Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda, e tirar o cartão de regularidade do CNPJ da empresa onde você trabalha e anexar o seu relatório também. Bom, então, até o momento, exceto por esse documento último, né, o que eu falei para vocês se trata de atividades que a gente lá no manual chama de opção A e opção B para apresentação do relatório da disciplina estágio curricular, né?
Mas, como eu disse, eventualmente o aluno poderá não estar no mercado de trabalho e precisar, então, utilizar-se da opção C. A gente sugere uma boa leitura do que está no manual e o aluno fazendo a opção por esta alternativa de realizar ou relatório analítico de sustentabilidade, ou se eventualmente ele teve, ao longo do processo de formação acadêmica, participado da iniciação científica, que ele comunique formalmente à coordenação do curso, ou por meio da tutoria no seu polo ou à distância, pela central de atendimento direto para a coordenação pedagógica, a sua opção. Porque aí nós enviaremos ao aluno as orientações específicas para essa modalidade, porque ela é muito menos utilizada e a gente não quis incluir no mesmo documento esse tipo de roteiro para não ficar passível, né, de uma interpretação equivocada por parte dos alunos, né? Essa modalidade, então, precisa, para efetiva realização, que você contate conosco para que você receba exatamente aquela orientação demandada para esse modelo, né? Aí, o termo de validação que o aluno apresenta quando ele faz a opção C é esse outro que chama termo de validação como atividades alternativas equivalentes. E esse termo é assinado única e exclusivamente pelo aluno, além de apresentar os documentos comprovatórios, né? Uma coisa importante é que existe uma área em qualquer um desses 3 formulários que ele está assim, parecer do orientador e validação da universidade. Esse é um formulário padrão na universidade, tanto o curso à distância quanto os presenciais da nossa universidade, eles usam modelos padronizados de formulário. No nosso caso, né, a gente não tem o nosso aluno não precisa pedir para o coordenador assinar como parecer do orientador. A validação desse documento se dará ao final do processo de avaliação, quando a gente fechar o resultado da atividade do aluno. Então, essa parte do formulário não deve ser preenchida e não precisa ser mandada para cá, para a universidade, para que seja assinado, para ser devolvido para você, né? Então, você, depois de colher a assinatura, preencher e colher a assinatura adequada nos formulários, você vai escanear e anexar ao processo de encaminhamento dos seus documentos, tá bom? Bom, em relação aos documentos comprovatórios, o documento comprovatório pode ser de múltipla natureza, né? Dependendo do tipo de vínculo que você demonstra, né, na sua entrega de relatório. Se você for estagiário, você vai ter que mandar o termo de compromisso do estágio, o TCE, que você tem assinado, mais o plano de atividades. Então, é o TCE mais o PA. É importantíssimo que você tenha esse documento assinado. Primeiro que o estágio tem uma legislação específica própria, né, que regula essa atividade no Brasil. Se você está fazendo estágio em algum lugar e não tem esse documento assinado, a atividade está ilegal no país. Então, é uma coisa que nós, como universidade, não podemos concordar e nem podemos aceitar um documento sem assinatura. Então, se você for estagiário, esse conjunto de documentos deverá estar anexado ao relatório, mais o termo de convalidação. Se você é empregado, CLT, ou concursado, você vai entregar o documento que comprove o seu tipo de vínculo. Se é o empregado, é o cópia da carteira profissional. E se for cópia escaneada, cópia xerocada, né, você vai ter que entregar aquelas páginas onde tem o seu nome, a sua foto e a contratação do empregador. Hoje a gente tem a carteira profissional eletrônica, então exatamente os mesmos elementos que são demandados da carteira física, né, você haverá de anexar se você for empregado CLT. Se você é dono da sua empresa, microempreendedor, sócio proprietário, você vai mandar o contrato social, uma cópia escaneada do contrato social, onde conste, né, a demonstração do tipo de vínculo que você tem.
Se você foi ou é voluntário numa organização do terceiro setor, você deverá entregar uma declaração desta organização, dessa ONG, né, devidamente identificada, né, o nome, registro, porque nós temos que garantir a lisura, né, e a fidedignidade, né, do documento que está sendo entregue. Se você é autônomo, você tem documento de autônomo, então você deve colocar todos esses documentos comprobatórios relacionados à sua condição, claro, né, ao final do relatório, termo e esses documentos. Com relação ao estágio, né, o estágio realizado com contrato, o aluno do curso, como você bem deve ter vivido ao longo desse tempo de convivência conosco, pode ter sido iniciado desde o seu primeiro semestre e você pode ser estagiário até o seu 8º semestre. Todavia, os contratos de estágios têm duração máxima de 2 anos, de acordo com a lei. E para efeito de validação da disciplina, também é regulamento dela, está no nosso projeto pedagógico, está no manual, serão validados apenas e tão somente os estágios contratados com TCE e PA que o aluno tenha realizado a partir do seu 5º semestre no curso. Tudo que ele faz antes do 5º semestre como estagiário ou como profissional vai servir para ampliar a experiência, para melhorar a sua possibilidade de conviver com o mundo do trabalho, etc., né? Então, é importante que você não se deixe de observar essa questão. Se tiver dúvida, o atendimento pode ajudar a esclarecer, né? E quando o aluno é estagiário, eu já falei há pouco e vou reforçar a importância de que o documento válido, TCE e PA, estejam assinados, devidamente assinados pelas partes integrantes desse contrato. O aluno assina, a organização contratante assina, se tiver sido intermediado por um agente de integração, ele também assina e a universidade deve assinar, né? Então, garantam que esse documento contenha todo esse tipo de comprovação. Do contrário, ele não está sendo adequadamente válido, né? Uma outra coisa importante é que você tem que entregar todo esse conjunto da obra da sua disciplina em arquivo único, né? Nesta ordem que a gente informa: relatório, termo e documento comprovatório. Professor, professora, coordenador, coordenadora, monitor, coordenador de polo, perdi o período da postagem. O cronograma ele está desde o primeiro dia de aula na plataforma AVA. Cumprir o prazo é um dever que a gente tem para poder propiciar todo o resto do processo de orientação e cumprimento da disciplina. Os prazos estão ali informados para você, em primeiro lugar, conhecê-los, se organizar, porque todo mundo tem múltiplas demandas, múltiplas atividades na vida, não só estuda, trabalha, tem vida pessoal, familiar, etc. Então, a gente precisa cuidar de que o prazo seja observado, né? Então, por que é importante que não receberemos nada por meio físico? Porque a plataforma está lá e é nesta plataforma que o aluno coloca todos os documentos para propiciar a orientação seguinte da disciplina, né? Uma coisa importante é que vocês vão observar no cronograma que o aluno da turma regular, ou seja, quem está fazendo o 8º semestre em turma regular, tem a possibilidade de 4 períodos de postagem. Os 4 períodos, né, 3 são de feedback e o último que consta no cronograma já é o de avaliação. E os alunos que estiverem cursando a disciplina em regime de dependência, eles terão 3 períodos de postagem, 2 de feedback e a última que está lá no cronograma já é a de avaliação, né? O que a gente pode alertar os nossos alunos para evitarem, né, esse tipo de situação que pode impedir o seu sucesso na disciplina é que
utilizem as postagens todas possíveis para obter o feedback e ter o relatório na condição de aprovação. Mas se você perdeu um ou outro prazo, nós estamos com um grau de exigência mínima para a orientação e aprovação, que é de 2 postagens. Se você fizer menos de 2 postagens, ou seja, uma ou nenhuma, mas há uma postagem só, uma única postagem, não permitiu a orientação do trabalho. Então, se não é uma atividade orientada pelos docentes da universidade, do seu curso, e ela não foi possível, uma única postagem vai reprovar direto o aluno. E nenhuma postagem, obviamente, também reprova o aluno direto na disciplina. Porque se você está matriculado na disciplina e não a faz, não a cumpre, né, você fica reprovado, infelizmente, não tem jeito. E se você está matriculado e faz uma única postagem, você não permitiu ao nosso grupo de docentes orientá-lo para melhor cumprir com aquilo que é demandado, naturalmente você será reprovado. Então, garantam, no mínimo, 2 postagens. Uma para feedback, para você, o seu professor vai ler o seu trabalho, vai ver os seus documentos, vai te dizer que está certo, se está errado, o que é que você tem que melhorar, onde já está bom, está suficiente, onde não. E na próxima postagem, que será a sua segunda e talvez última, você ter o feedback daquilo que você cumpriu ou deixou de cumprir, né? Então, as entregas parciais são muito importantes para que você tenha a chance de otimizar o resultado que tanto espera, já que é uma disciplina de final de curso e que ela é obrigatória, obviamente, aqueles que não a cumprem adequadamente, né, não conseguem finalizar o curso em tempo hábil, né? Então, essa postagem inicial, conforme já está sendo reforçado aqui, né? Elas estão no cronograma, ela permite esse acompanhamento e alinhamento do trabalho com o que é esperado atingir. A obrigatoriedade de, no mínimo, 2 postagens, uma única vai ser logo de pronto reprovado, e os professores têm entre 10 e 15 dias máximo, né, para fazer a devolutiva das postagens parciais ao aluno. Na postagem final, né, que também está lá no cronograma, é o período de 4ª postagem e de 3ª regular ou em DP, né, os seus professores vão também fazer uma devolutiva e atribuição da nota que o aluno tenha obtido. A nota mínima para aprovação nessa disciplina é 6, né? Então, resultados inferiores a esse, infelizmente, não serão, não levam à aprovação. E para além do conteúdo, a gente tem que avaliar aquilo que é obrigatório apresentar, né? Se faltar documento, reprova. Se o documento não está assinado, vai reprovar. E aí, infelizmente, a gente não tem o que fazer, porque não adianta pedir noutro canal, né, que aquele documento possa ser entregue de uma outra forma, né? Infelizmente, tem acontecido com alguma frequência o aluno se descuidar na postagem e deixar de anexar um arquivo válido, põe arquivo com o nome de outra pessoa, põe um arquivo sem assinar, põe um arquivo antigo e não o último. Então, acho que nesse momento da vida acadêmica, o que nós temos que ter, eu me incluo nisso também, né, atenção máxima, porque nós temos que saber aquilo que nós estamos entregando para o nosso curso, para o nosso cliente, para o nosso fornecedor. A gente tem que estar sabendo e checando, fazendo controle, que é uma das tarefas que o administrador tem que fazer, né? Controle, desenvolvimento, planejamento. Então, controlar aquilo que a gente está entregando dentro do sistema, né? É um pouco difícil de aceitar, nesse momento da vida profissional e acadêmica do aluno, que ele se descuide dessa situação que é tão elementar e básica, né? Bom, como recomendação final, a gente traz aqui para você algumas dicas, né? Não é demasiado lembrar que leitura tem que ser atenta, detalhista, para você anotar do jeito que achar interessante as suas dúvidas e tirá-las, sanar essas dúvidas com os agentes do nosso processo de atendimento na EAD, né? Você tem que
cuidar de compreender adequadamente aquilo que é esperado e colocar a mão na massa. Como eu disse lá no nosso primeiro slide aqui da aula, você é o autor do trabalho. O seu professor vai contribuir, mas quem é o responsável pela consecução de tudo isso é você, aluno, né? Cuide do correto preenchimento dos termos, cuide de selecionar adequadamente os documentos comprovatórios. Todas as postagens devem conter todos os elementos, os 3 elementos. Não adianta mandar incompleto, que a demanda é pela postagem nas prévias dos documentos todos, todos eles em arquivo único. Então, se você trabalha num lugar que não vai te permitir a assinatura daquele termo de validação que o empregador assina, você pode pedir para o RH da empresa, para o seu departamento de pessoas, para o seu gestor, te dar uma declaração de vínculo empregatício. A disciplina, por mero acaso, chama estágio curricular, mas não significa que você, sendo um CLT, você está fazendo estágio na empresa que é objeto do seu relatório, né? Então, esse tipo de clareza é importante que se tenha. Uma outra coisa muito, mas muito importante que você precisa ficar atento é que a gente na universidade tem o setor de estágio. O setor de estágio, ele é o responsável por todo o trâmite e saneamento de dúvidas sobre estágio obrigatório e estágio não obrigatório, e a parte de documento, né? Então, TCE, plano de atividades, isso tudo é com o setor de estágio. Agora, a disciplina estágio curricular é de responsabilidade da coordenação do curso. Então, a coordenação do curso, junto com seus professores e tutoria, é que vão sanar as dúvidas que vocês tenham eventualmente, né? Então, trazidas essas sugestões, né, a gente sugere que você leia quantas vezes forem necessárias o manual que está já na plataforma AVA, a partir do primeiro dia de aula, o cronograma, estabeleça o seu próprio cronograma para poder compatibilizar suas atividades com aquilo que é esperado de você na universidade. Você está no 8º semestre, você não tem só isso para entregar, você tem as disciplinas regulares, você tem, se eventualmente tiver disciplina em DP, também tem que dar conta delas. Você tem atividades complementares, você tem uma porção de outras demandas acadêmicas, dentre todas elas as do estágio curricular e as demais da sua vida, né? Então, organize-se para não ser pego no contrapé e depois achar, né, que nós estamos assim, não facilitando, né, a sua entrega da disciplina, né? De resto, eu sugiro que além dessa questão, que você realmente aproveite as postagens prévias, que podem potencializar o sucesso na sua disciplina, tá? Enfim, desejo a todos vocês um semestre exitoso, profícuo, de superação de dificuldades que todo mundo tem, e se a gente puder aqui contribuir de alguma forma para melhorar a sua compreensão da disciplina, a gente está à disposição, né? Então, muito obrigada, até uma próxima oportunidade.